Porque se no deserto você não adorar, no momento difícil da sua vida, você não encontrar razões para adorar, você vai encontrar razões para murmurar. Amém? Então, nós somos chamados por Deus para sermos lapidados nos desertos da vida, justamente para nos tornarmos mais firmes, mais fortes, com uma estrutura maior para o que está para vir lá na frente. Porque tem coisas agora te preparando para o amanhã. Tem coisas agora te preparando para o que Deus vai fazer na tua vida amanhã. Então agora você pode achar que Deus se esqueceu de você, que está difícil demais. Só que tem situações que a gente não sabe, que estão nos preparando. Assim como o deserto preparou Israel para um amanhã. Os desertos da vida também nos preparam para um amanhã, para alguma coisa que nós vamos tomar posse amanhã. Então tão somente adore a Deus, exalte a Deus e encontre razões para adorar e não razões para murmurar. Nós temos inúmeras razões para adorar, mas não temos motivos para murmurar, para reclamar, porque Deus sabe de todas as coisas, e uma vez que a sua vida está entregue nas mãos do Senhor, descanse nele. Ficava a Judéia, aqui a Galiléia, e no meio Samaria. Por isso que a Bíblia está dizendo, é necessário passar por Samaria. Geograficamente, a Bíblia está dizendo que era necessário passar por Samaria. Só que, espiritualmente falando, também era necessário passar por Samaria, porque essa mulher que tinha uma vida totalmente duvidosa, uma vida sentimental destruída, precisava ter um encontro com Jesus. E era necessário Jesus passar não só por Samaria, mas passar pela vida dessa mulher. Era necessário Jesus passar por Samaria. E é interessante que não era necessário os discípulos passarem por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Olha só que coisa interessante. Não é necessário, a nossa maior necessidade é que Jesus passe na nossa vida. A nossa maior necessidade é que o céu nos inunde com a vida de Deus. A nossa maior necessidade, a prioridade da nossa vida é termos um encontro verdadeiro com Jesus. É permitir que os propósitos de Deus façam parte da nossa vida. É levado cativo para a Babilônia. Quantas levas são levadas? 3 vezes. São 3 invasões inimigas. E quem é que está nessa cidade vendo ela ser invadida? O profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um dos profetas que sentiu mais dor no coração ao ver o povo sofrendo. Por quê? Ele está na cidade de Jerusalém. Ele não é levado cativo, mas ele vê as pessoas sendo levadas, prisioneiras. Tanto é que ele diz lá em Jeremias capítulo 25, 11, ele diz assim, aos reis da Babilônia durante 70 anos. Ele disse quantos anos, e realmente ficou, por isso que eu creio na Bíblia. Ele disse quantos anos essa nação ficaria na mão dos babilônicos. E aí, é por isso que ele vai escrever Lamentações de Jeremias. E sabe como é que ele começa? A dor no coração dele é tão grande de ver o povo sendo levado cativo, sendo levado como escravo. A dor no coração dele é tão grande que ele diz assim: como se acha solitária aquela cidade que era tão populosa, se tornou como opróbrio das nações. Já no capítulo 1, versículo 1 de Lamentações de Jeremias, ele começa dizendo isso. Como se acha destruída aquela cidade que era tão festiva, aquela cidade que era tão alegre, porque é isso que o inimigo quer fazer com a nossa vida, é trazer morte aonde existia vida, é trazer luto para onde existia festa. E aí, por que existe essa discórdia?
entre samaritano e judeu? Porque o reino do norte foi culturalizado por uma nação pagã. Ele foi introduzindo até fazer aquele povo não se parecer mais com o judeu, mas se parecer com assírios. E daí vem os samaritanos, porque a ideia do maligno hoje não é levar a gente para o mundo, é trazer o mundo para dentro da igreja. É trazer a cultura do mundo para dentro da igreja, nos deixar parecidos com tudo, menos com Jesus. É deixar a gente a cara de tudo, menos a cara do pai e filho. E detalhe, os samaritanos foi um povo culturalizado. Sabe quantos samaritanos existem hoje? 600 no máximo. Porque um povo que perde a sua cultura, perde suas origens. Um povo que perde a direção do céu, perde as suas qualidades. Por quê? Porque Jesus está cansado do caminho, mas ele não está cansado daquela mulher. Porque Jesus cansa do caminho, mas não cansa de mim. Jesus não está cansado das minhas orações. Jesus não está cansado dos meus defeitos. Jesus não cansa porque ele não desiste de nós. Ele sabe onde nós podemos chegar quando a presença dele inundar o nosso coração. Por isso que ele não cansa de nós. O homem pode até se cansar de você, mas Jesus não se cansa de você, porque ele sabe aonde ele pode te levar. Ele sabe aonde nós podemos chegar quando a vida dele está na nossa vida. Aí você fala assim: eu vou parar de clamar, eu vou parar de buscar. Jesus já se cansou de mim. Jesus já não aguenta mais ouvir minhas orações. Mentira do maligno. Jesus, ele está em todo tempo a nos ajudar. Jesus está em todo tempo com a Bíblia diz que Deus não está com as suas mãos encolhidas. Isaías 55. Deus não está com suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem com os ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. O nosso clamor funciona assim. O nosso clamor a Deus não incomoda Deus. O que incomoda Deus, sabe o que é? A sua vontade de desistir. O que incomoda a Deus é a minha murmuração. Isso incomoda a Deus, mas o meu clamor não incomoda a Deus. Por isso que Jesus não está cansado dessa mulher. Ele está cansado do caminho, mas não está cansado dessa mulher. Amém? Você crê que Jesus não se cansa de você? Você crê que Jesus, ele sabe onde você pode chegar? Então, em nome de Jesus, tire da sua cabeça que Jesus está cansado de você. Que a mulher está perto do poço, mas ela não está perto da fonte. Ela está perto do poço, mas não está perto da fonte. Porque quem é a fonte ali? É Jesus. A fonte é Jesus. E a mulher está perto do poço, mas não está perto de Jesus. Sabe por quê? Porque ela vê Jesus como um simples judeu. Ela vê Jesus como um judeu. Essa é a visão dela, a visão primária dela é que Jesus não é uma fonte. A visão dela é que Jesus é um judeu. E a visão dela está completamente errada, porque Jesus é a fonte e não um simples judeu. E aí, já que para ela Jesus é um simples judeu, e é tudo isso que o maligno quer que a gente pense, que Jesus foi apenas um bom homem, que Jesus foi apenas um simples judeu. Tudo que o maligno quer é que você não veja ele como uma fonte.
Ele quer que você olhe para Jesus e veja Ele como um homem que andou por aqui, porque não viram Jesus como uma fonte, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que Ele é a fonte. Você sabe que Ele é a fonte de todo o poder. E quando eu não estou perto dessa fonte chamada Jesus, eu fico perto do poço. Que poço, pastor? O poço da solidão, o poço da tristeza, o poço do desespero, o poço da condenação. Eu estou num buraco sem fim, quando Jesus não é a minha fonte. Faça dele a fonte da sua energia espiritual todos os dias. Faça dele a origem da sua perseverança. A força que você precisa não vem de baixo, não vem de poços, vem de uma fonte eterna que jorra de cima para baixo. Vem de Deus, vem de Jesus. Amém? É por isso que essa mulher tem que ir todos os dias na beira do poço. Por quê? Esse texto aqui está indo muito além de água, muito além de poço, muito além de cântaro. Esse texto aqui é um texto espiritual. A mulher está numa conversa com Jesus material, mas Jesus está numa conversa com essa mulher espiritual. Ela está falando de poço, ela está falando de água, mas Jesus está falando da água da vida, a água viva. Ela está falando de poço, Jesus está falando de fonte jorrando dentro dela. Jesus não está falando numa conversa material, numa conversa humana. Jesus está conversando de forma espiritual com ela. E enquanto ela não entender que Jesus é uma fonte, ela vai estar sempre dependendo dos poços. Amém? Quando eu entendo que Jesus é uma fonte, eu sei onde buscar a minha força. Eu sei onde encontrar o que eu preciso, o renovo que eu preciso, o avivamento que eu preciso, a força que eu preciso para continuar a minha caminhada. A mulher tem que ir no poço. E detalhe, ela vai ao meio-dia, hora sexta, com mais 6, 12, meio-dia. Ela vai meio-dia, justamente para ninguém criticar ela, porque ela era uma mulher criticada por causa da vida duvidosa que ela vivia. Não estava na agenda dela, mas estava na agenda de Jesus aquele encontro. Amém? Está na agenda de Deus. Fique em paz, porque tem coisas que não vão estar na nossa agenda, mas vão estar na agenda do céu para a nossa vida. Jesus prepara um cenário. Sabe por quê? Ela está acompanhada. Essa mulher está acompanhada na beira do poço de Jacó. A mulher samaritana não está acompanhada por ninguém quando Jesus chega. Ela está sozinha. Sabe por quê? Porque Deus quer te encontrar nos seus momentos a sós. Deus quer ter momentos a sós com você. Não deixe o dia passar e você não ficar a sós com Jesus. Deus tem coisas para te revelar, tem forças para emanar do céu para a tua vida, mas você precisa estar a sós com Deus. O dia não pode passar e você não está a sós com Jesus. É a hora de nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Jesus tem algo para descortinar enquanto estamos a sós
com Ele. Essa mulher vai ter um momento a sós com Jesus e vai sair dali curada, com as emoções curadas, com a vida espiritual restaurada, porque houve um momento a sós com Jesus. O dia não pode passar e você está a sós só com o celular. O dia não pode passar e você está na ociosidade, mas não está na presença de Jesus. Porque tem coisas que só acontecem quando estamos a sós com Jesus. Será que Deus pode te encontrar mais a sós com Ele? Aí Jesus diz para aquela mulher o seguinte: dai-me de beber. Aí ela diz assim: e como é que você me pede água se você é um judeu? Só que Jesus, ele está querendo água, irmãos. Jesus não quer água, ele quer relacionamento. Tem coisas que Jesus pede da gente justamente para ter relacionamento com a gente. Esquece esse negócio de água. Jesus não está com sede não. A Bíblia diz que ele está cansado, mas não diz que ele está com sede. Porque o que Jesus quer ter com aquela mulher é relacionamento. Relacionamento de intimidade, de comunhão. Jesus quer, por isso que Jesus está pedindo água para estrategicamente, amém? Chegar onde Ele quer. Onde é que Jesus quer chegar? Não é num copo d'água. Jesus quer chegar num relacionamento, de uma fonte jorrando dentro daquela mulher. Então tem coisas que Jesus permite bater na nossa porta porque Ele quer relacionamento com a gente. Amém? Tem coisas difíceis que acontecem na nossa vida que nos faz orar mais. Olha só, acabou vindo para você ter mais relacionamento com Jesus. Tem situações que se apresentam na nossa vida que é para a gente ter mais relacionamento com Deus. Não é para te matar, é para te promover, é para te aproximar mais ainda do teu Deus. Por quê? Porque Jesus conversa com ela, porque é conversando com Jesus que a gente aumenta o nosso relacionamento com Ele. E não é só falando com Jesus, não é só falando com Jesus, é ouvindo também a voz de Jesus. Vai ter dia que você vai ter que só dobrar o joelho e falar assim, ó: Senhor, eu só quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu só quero sentir a Tua presença aqui agora. Eu não quero te falar de problema, eu não quero te falar como eu estou, eu só preciso ouvir a Tua voz. Eu quero mais vida no meu relacionamento contigo, Jesus. A Bíblia diz que quando a mulher descobre que ele não era só um judeu, depois ela disse que ele era só um profeta, era um profeta. Depois ela começou a aumentar. Falou: agora eu vejo que tu és um profeta. E depois ela viu que Jesus era o Cristo, que no grego quer dizer Christos, e no hebraico quer dizer Machia, Messias. Quer dizer Messias. E Messias quer dizer ungido. Ela descobriu que ela falou: vejo que tu és o Cristo. Ou seja, ela diz assim: alguém que não é terra te ungiu. Porque todos os reis, todos os profetas foram ungidos na terra. Mas quando ela disse: tu és o Cristo, você não foi ungido por ninguém dessa terra. A unção que está em você é diferente. Pronto. Ela largou o cântaro. Ela levou o cântaro com ela? Não, ela largou o cântaro. Por que ela largou o cântaro? Porque agora ela tinha uma fonte dentro dela. Agora ela não tinha mais sede. Sede de quê, pastor? Sede de água. Sede de H2O? Não. Agora ela não tinha mais sede de pecar. Jesus matou essa sede de pecar que ela tinha, e agora ela tem sede de Deus.
Porque o que está dentro dela agora, assim como Jesus era ungido pelo céu, aquilo que estava dentro dela não vinha da terra, vinha de Deus. E ela não tem mais sede de pecar, ela tem sede agora de orar, ela tem sede de ler a Bíblia, ela tem sede de fazer a vontade de Deus, e ela tem sede de trazer outras pessoas aos pés de Jesus. A sede dela é tão grande que ela quer que, a vontade dela é tão grande, que agora ela quer que outras pessoas tenham essa sede, sede de Deus. Mas eu só consigo deixar o cântaro se Jesus for a minha fonte. Enquanto Jesus não é a minha fonte, eu preciso do cântaro do pecado. Eu preciso do cântaro do desespero. Eu não vou conseguir deixar aquilo que eu tenho que deixar enquanto Jesus não for a minha fonte. Aquela mulher chega na cidade, na mesma cidade que os discípulos entraram. Na cidade que os discípulos entraram, eles só trouxeram pães para Jesus. Mas na cidade que a mulher samaritana entrou, que era a mesma cidade dos discípulos, ela trouxe pessoas até Jesus. Ela disse no versículo 29, ela disse, quando ela chegou na cidade, ela disse assim: vinde, venham ver um homem que me disse tudo quanto está acontecendo na minha vida, tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Não é esse o Salvador que a gente estava esperando? Ele me disse tudo a meu respeito. Quando ela disse isso, os homens, as pessoas daquela cidade, quiseram conhecer essa fonte também. Oh glória! Sabe por quê? Porque eu só consigo apontar para a fonte quando existe uma fonte dentro de mim. A partir de uma obra que Cristo faz na minha vida, eu consigo ser bênção na vida de alguém também. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe nessa noite. Que em algum momento ou em todo tempo Deus tenha falado contigo através dessa palavra.